de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamentos. Palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Vamos falar sobre cristianismo. Eu estou tomando seu tempo, 10 minutinhos máximo. Palavra do dia, para chamar a sua atenção para algo que realmente interessa, viu? Algo que não é uma coisa frágil, algo que realmente lhe interessa. Você deve se interessar mais por estas coisas que te levam à segurança. Você não pode ser um homem inseguro, uma mulher insegura, um moço ou uma moça inseguro. Você fica vulnerável ao inimigo te vencer. No cristianismo, as pessoas chamam-se cristãs, mas vocês veem, notam tanta vulnerabilidade neles. Você encontra a estas pessoas que parecem ser tão religiosas, parecem ter um desejo profundo e diariamente buscam, oram e procuram e aspiram por Deus e nunca se fixam, se ancoram, se arraigam, sempre vulneráveis. De modo algum, nunca entra véu adentro, onde possam estar estabelecidos ou ancorados em Cristo. E isto eu tenho aprendido por experiência, que são pessoas do intelecto, sabe? Só do intelecto. Letra, intelecto, mas não deixa a coisa descer na alma. Leem a Bíblia como se lê uma história qualquer, como se lê um gibi ou uma cartilha qualquer. Não lê a Bíblia com o olhar da alma, com os olhos da alma, ou seja, absorvendo os bons ensinamentos da Bíblia dentro de sua alma. Razão pela qual você fica fraco, não alimenta a alma com a palavra. Lê a Bíblia só para saber de cor e salteado o que está escrito na Bíblia para discutir com os outros. Discutir teses com os outros da Bíblia, o que está escrito lá no capítulo tal, no versículo tal, para poder responder perguntas curiosas, saber onde tem escrito canivete na Bíblia. Essas coisas são tudo do intelecto. Lê a Bíblia para ficar famoso, intelectual famoso, um teólogo famoso. Isto Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 13. Isso é como sino que tine, sabe? Isso vai com o vento. Isso não te arraiga. Ser um crente só mental, intelectual, isto não trará nenhum benefício sólido para ti. Isso te deixará na vulnerabilidade da vida. Você não pode aceitar isto. Ter um Deus só da história, um Deus só da gramática, da história, e não possuir o presente dentro de você, atrás da sua pele, não vai te fazer sentido na sua vida. Você precisa buscar um Deus que fará parte da sua história presente, da sua vida presente. Que adianta você saber conhecer um Deus que fez história na vida de Abraão, de Moisés, de Elias, de Jeremias, e em sua vida
que história, que benefício ele está fazendo. Sabe? Ele está escrito lá em Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, lá com Moisés, com Abraão, com Elias, Jeremias. Hebreus 11, né? Os heróis da fé. Mas ele é o mesmo hoje. Ou seja, aquela mesma história vivida, prática, que ele levou Abraão, Moisés, os profetas escreverem, os heróis lá de Hebreus 11, ele está suposto a te levar, a você, a mim, a continuar escrevendo na nossa vida prática, no nosso dia a dia, a história dos heróis da fé, a história dos atos dos apóstolos não terminaram, não terminou. Ela continua, porque a igreja continua na terra. Agora, como eu posso dizer que sou parte da igreja de Deus na terra, e escrevendo outra história diferente que a igreja verdadeira dos heróis da fé lá de Hebreus 11, a igreja verdadeira de Atos dos Apóstolos escreveu, eu estarei entrando em contradição. A igreja da Bíblia, registrada na Bíblia, escreveu uma história muito linda, comportamento cristão, maneiras, práticas cristãs. E agora eu aceitar escrever uma história mundana, uma história de semente cainita, jezabelita. Mulher, não aceite isto em você. Você nasceu para continuar escrevendo a história do verdadeiro cristianismo, não a história do jezabelismo. Moço, você nasceu para continuar escrevendo a história dos jovens da Bíblia, como José do Egito. Que história linda que aquele jovem deixou. Timóteo, que história linda que aquele jovem deixou. Moças, você não pode aceitar escrever uma história diferente das jovens que a Bíblia registra, escreveram. História de heroínas cristãs que deixaram legados admiráveis. Lembra de Esther? Esther, jovem cristã, e tantas outras, e tantas outras. Débora, jovem cristã, e tantas outras. Não deixe a história do cristianismo ser mudada, ser escrita diferente, meus queridos. Estaremos contradizendo com a Bíblia ao permitir escrever-nos uma história diferente da história que eles deixaram. Não, aí Hebreus 11 tem que ser rasgado. Jesus Cristo não é o mesmo mais. Hebreus 11 não pode ser excluído, ele é o mesmo. A história do cristianismo deve continuar a ser escrita com o mesmo punho da fé perfeita. Pense nisto. Comportamento, maneira cristã, sabe? E assim estaremos continuando a escrever a Bíblia, a história do verdadeiro cristianismo na terra. Pense nisto, é responsabilidade nossa, que dizemos ser cristãos, carregar o mesmo legado que os cristãos carregaram.
escrevendo a mesma história que eles escreveram, na maneira de ser, comportamento, maneira de crer, de agir, doutrinariamente, principalmente maneira de doutrinária que eles sustentaram. Nós não podemos mudar nada. Nós não temos direito de mudar nenhuma vírgula da doutrina de Paulo, da Bíblia. Já visto que Paulo registrou lá em Efésios capítulo 2, verso 18 ao 20, que a igreja de Jesus Cristo na terra está edificada, ou deve estar edificada, sobre o fundamento, as bases dos apóstolos e dos profetas, a mesma doutrina deles. Nós não temos direito de pegar doutrina de Roma ou de outro lugar. Não, não e não. Doutrina da igreja, Efésios 2, verso 18 e 19, deve estar embasada no fundamento, no ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Esse é o nosso mapa, esse é o nosso norte. Essa deve ser as nossas bases. Pense nisto. Corrija-te se estiver fora disto. E Deus te abençoe. Eu quero te ajudar. Venha, entre em nossa página tabernáculo da fé Brasília.org.br. É o endereço de nossa página na internet. E entra lá, você vai pegar o endereço de nossa igreja. Tabernáculo da Fé Brasília está ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Quarta, sexta-feira, às 19 horas, culto. Escola dominical, domingo de manhã, 8 horas da manhã, e domingo às 18 horas, cura divina. Esteja lá, vamos dar as mãos, vamos fazer valer estes fundamentos. Bíblia, doutrina dos apóstolos e dos profetas. Nosso abraço. Deus te abençoe.